Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeito. Sim, Sim, Sim. sim. Tá bom. Então, bom dia a todos. Em nome da desembargadora e diretora da escola, doutora Gilda Sigmaringa Seixas, eu declaro aberta a quarta aula do nosso curso, ou quinta, não sei como é que está na programação. A primeira totalmente EAD, com a caríssima Maria Carolina de Souza Ribeiro, que é pós-graduada em Administração Pública, com ênfase em Gestão Estratégica, é diretora da Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia desde maio de 2014, no nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e nesse período já atuou em diversos cursos presenciais e à distância na Justiça Federal da Primeira Região, nas áreas de gestão estratégica, planejamento estratégico, balance scorecard e gestão de projetos e processos de trabalho e ferramentas de gestão. Eu estarei hoje, meu nome é Hugo Abas Frazão, para quem não me conhece, eu sou juiz federal atualmente em Imperatriz e coordeno a internacionalização da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Estarei como tutor e coordenador e darei também o apoio a Carol, se puder chamar assim, eu preferirei, a respeito do chat e as perguntas que vocês formularem, eu vou filtrá-las e encaminhar para a nossa formadora de hoje. A nossa intenção nesse curso, que se chama Gestão Judicial 360 graus, operações, pilares e operação de unidades eficientes para unidades eficientes, é lidar com a teoria da administração, com a gestão pública, com a gestão estratégica dentro das nossas unidades. Com a ementa de hoje, que começa com estrutura e funções da corregedoria, normativas e diretrizes específicas adotadas, desenvolvimento de plano de gestão eficaz, monitoramento e ajuste do plano de gestão com base em resultados e feedback, normativas e diretrizes, execução de plano de gestão judicial, estrutura, elaboração de planos, monitoramento e de resultados e colheita de feedback. Nós queremos justamente transformar as administrações judiciárias que acontecem nas unidades de seções, subseções e também em outras unidades. Maria Carolina, nós temos aqui juízes, juízas, servidores e servidoras que são do nosso tribunal e também de outros tribunais. Então, a ideia é justamente partilhar, podermos trabalhar com conceitos de transparência, accountability, eficiência, gestão participativa, inovação, gestão por competências e gestão 360 graus. Mudar um pouco o foco de uma justiça tradicionalmente hierarquizada e situada em ilhas para um espaço dialogante, um espaço em que todos possam colaborar com o gestor e todos possam se sentir gestores também. A ideia é partilhar liderança para que todos possam colaborar com a estratégia de operação da unidade. Isso nunca foi feito na nossa escola, um curso dessa grandeza, e eu acredito que os votos, o interesse, a intenção é de colocarmos o nosso tribunal num patamar acima, em termos de qualidade e em termos de trabalho em equipe. Maria Carolina, é com você, eu fico aqui na retaguarda apoiando-a. Obrigada. Bom dia, eu cumprimento a todos, na presença de todos os juízes, na pessoa do doutor Hugo e a todos os servidores, na pessoa da Gabriela. Boas-vindas a todos. Como o doutor Hugo falou, eu já trabalho há bastante tempo com gestão estratégica. Enquanto eu falo com vocês aqui, me apresento, eu vou compartilhando minha tela. E eu quero me colocar à disposição de vocês, não só agora, durante o curso, mas depois também, enquanto vocês precisarem. Nós... Guia do Tome, tela, janela, tela cheia, ok. Quero estar à disposição de vocês. Vamos lá, compartilhar. Vocês já veem minha tela?
Sim. Ok, então vamos lá, começando. Então, como o doutor Hugo falou para vocês, esse é o nosso objetivo hoje, né? É a quarta aula, começando com o papel da corregedoria, plano de gestão. Não pretendo seguir exatamente essa ordem, porque eu quero chegar primeiro nesse conceito de gestão. Então, aí, eu começo perguntando para vocês, o que é gestão? Alguém tem alguma ideia? O que seria isso, né? O que é essa palavra gestão que está presente, pelo que eu vi lá no programa de vocês, em todo o curso, né? Em todos os módulos, praticamente em todas as aulas, vai se falar nessa palavra gestão. E ainda mais eu pergunto, será que é tudo a mesma coisa? A gente sempre ouve falar em gestão judicial, gestão estratégica, gestão administrativa, gestão orçamentária, gestão de pessoas e uma infinidade de outros tipos de gestão. Eu selecionei esses aqui especificamente porque todos esses estão presentes na programação do curso de vocês, né? E tem diferença entre um e outro? Será que não é tudo a mesma coisa? Então, para a gente chegar nesse conceito de gestão, como eu estou aqui com a minha tela maximizada, eu não consigo enxergar se alguém levantar a mão ou se alguém quiser fazer alguma intervenção, então eu peço, por favor, que vocês me avisem, tá? E aí vocês podem fazer perguntas enquanto eu estiver falando, sem problema nenhum. E aí, continuando aqui, então, gestão judicial, gestão estratégica, existe alguma diferença? Mas aí eu sinto que para chegar nesse conceito de gestão, a gente precisaria começar falando dessa parte de governança, tá? Para que o conceito de gestão não seja assim jogado ao léu, né? Da onde surgiu isso? Como que surgiu esse conceito de gestão? Então, eu queria começar falando para vocês brevemente sobre governança. E aí, eu pergunto, nesse caso, então, o que é governança? A gente volta à questão, né? Eu perguntei inicialmente o que era gestão, falei para vocês que eu quero começar falando de governança, então, o que seria governança? O que é isso? Segundo o TCU, governança é um sistema, tá? Se você for olhar nas normas da ABNT, ela conceitua o sistema como algo em que você tem objetivos definidos, tem uma política e tem processos de trabalho definidos. Então, para o TCU, governança pública organizacional é um sistema por meio do qual as organizações são direcionadas, monitoradas e avaliadas. Essas são as três principais funções da governança, por meio de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, os principais mecanismos que a governança vai utilizar são esses, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Vamos, então, tentar destrinchar esse conceito aqui. A gente viu que ele falou em funções de direção, monitoramento e avaliação, e falou também em mecanismos, liderança, estratégia e controle. É uma pergunta que estão me fazendo? Eu não estou conseguindo entender se tem alguém fazendo uma pergunta. Vou continuar aqui, se for, então vocês voltem a falar comigo, por favor. Vamos lá. Destrinchando esse conceito. Aqui eu trago as principais funções, dirigir, monitorar e avaliar da governança por meio desses mecanismos, liderança, estratégia e controle. Isso daqui seria assunto para a gente ficar aqui o dia todo conversando, tá? Para executar o mecanismo de liderança, a governança se utiliza de certas práticas, que são o direcionamento, a integridade, a capacidade da liderança. Para a promoção do mecanismo da estratégia, ela se utiliza de práticas de gestão de riscos, gestão estratégica, gestão do desempenho, gestão de resultados. E para a execução desse mecanismo de controle, ela se utiliza de práticas de transparência, accountability, identificação e gerenciamento de partes interessadas, auditoria interna. A gente não tem como falar sobre isso tudo aqui, mas eu vou aproveitar para fazer propaganda aqui. Nós vamos ter muito em breve um curso de governança e gestão, que vai ser ministrado por mim aqui na primeira região, e vai ser um curso bem completo.
E nós vamos passar por cada por cada uma dessas práticas aqui, nesses 3 mecanismos, vamos falar bastante sobre isso. Então, quando houver a divulgação aí do curso, eu espero contar com a presença de vocês. Mas, no momento, para efeitos dessa nossa conversa aqui de hoje, eu peço para vocês reservarem essas 2 palavras que eu destaquei: integridade e estratégia. São 2 práticas que a governança precisa realizar e que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, dentro do mecanismo de liderança, peço para vocês reservarem aí a prática integridade. E dentro do mecanismo estratégia, peço para vocês reservarem a prática estratégia. Guardem aí, tá? Continuando. Tá, a gente falou sobre governança. E qual que é a relação entre governança e gestão? Por que a gente está falando de governança? Bom, essa imagem aqui que eu trago é uma imagem que é retirada do referencial básico de governança do TCU, tá? Eu até coloquei aqui embaixo, bem clarinha, aquela primeira imagem que eu coloquei lá, opa, voltando, da ponte, né, levando a governança até a gestão. Maria Carolina, não está mudando os slides. Não está mudando? Agora mudou, agora mudou. Nossa, eu passei tantos slides já. Eu vou voltar lá só para vocês verem. Eu passei esse primeiro, do que é gestão. Vocês estavam esse tempo todo falando nesse primeiro, gestão judicial? Ficou um tempão nesse, depois mudou para um outro e ficou parado no outro, pelo menos para mim. Ah, tá. Ô, Carol, e você consegue aumentar para colocar a tela inteira? Então, eu estava com a tela inteira e quando eu coloquei na tela inteira, ele parou de passar, mas eu vou tentar novamente. Tá. Vocês me avisem se ele não passar. Vocês estão vendo o slide mais o que é gestão, né? Isso. Aí, quando eu passo para o próximo, que a gente já conversou, vocês conseguem ver também. Não, não saiu do mais, ainda está mais do que a gestão. Então, eu acho que com a tela maximizada, ele não vai. Eu vou ter que Passou passar para o próximo. Assim. Pode ser assim, então. Tudo bem. Né? Tá? A não ser que eu vá fazendo isso. Então, aí eu passei por esse slide aqui, quando eu perguntei para vocês, será que é tudo a mesma coisa? Né? Vocês perderam as carinhas engraçadas que eu coloquei. Aí eu coloquei esse slide aqui da ponte, levando governança até gestão, que foi quando eu expliquei por que eu queria falar sobre governança, para chegar ao conceito de gestão. E aí a gente se perguntou o que é governança, e eu trouxe esse conceito do TCU. Governança pública organizacional é um sistema pelo qual as organizações são direcionadas, monitoradas e avaliadas por meio de um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. E aí, destrinchando esse conceito do TCU, eu trouxe esse slide aqui, que traz aquelas 3 funções principais: dirigir, monitorar e avaliar, para esses 3 mecanismos principais aqui: liderança, estratégia e controle. E aí, para implementar esses mecanismos, a governança se usa de determinadas práticas. No caso da liderança, direção, integridade, capacidade. No caso da estratégia, riscos, estratégia, desempenho e resultados. No caso do controle, transparência, accountability, partes interessadas e auditoria interna. E aí eu pedi para vocês reservarem esses 2 que eu destaquei aqui: integridade e estratégia. E aí eu passei para o próximo slide, que é aqui perguntando qual é a relação, então, entre governança e estratégia? Para que eu trouxe esse conceito de governança para vocês? E aí eu trouxe esse slide aqui, que é uma imagem que eu retirei. Essa imagem aqui eu retirei lá do referencial básico de governança do TCU, e ele traz exatamente essa relação entre governança e estratégia. Ele traz aqui aquelas 3 funções básicas da governança: avaliar, direcionar e monitorar, e traz aqui na gestão outras funções: planejar, executar, controlar e agir. E aí tem uma setinha azul aqui dizendo que da governança para a gestão sai a estratégia, e da gestão para a governança volta a accountability. Eu coloquei aqui clarinho, aqui embaixo, essa imagem da ponte, que foi aquela primeira que eu mostrei, que levava a governança até a gestão.
Então, é assim que acontece o relacionamento entre governança e gestão. O que é governança e o que é gestão? A governança é aquele conjunto de pessoas e órgãos dentro da organização que vai definir a estratégia é sempre definida pela governança, e aí ela vai ser comunicada à gestão, tá? A governança vai fazer o quê? Ela vai direcionar. O direcionamento é feito justamente pela estratégia. Ela vai monitorar o desempenho da gestão, né, os resultados apresentados pela gestão, e vai avaliar se isso tudo está de acordo com o planejado. E aí a gestão, em troca, vai planejar, executar, controlar e agir, vai criar, né, vai desenvolver iniciativas para que essa estratégia seja cumprida. E aí vai prestar contas à governança, que é o accountability. Isso daqui está lá no referencial básico de governança do TCU, caso alguém se interesse, e também nós vamos conversar bastante sobre isso no curso que eu falei para vocês, tá? Então, aí, a gente chega finalmente no conceito de gestão. Gestão, fazendo o sistema, o caminho contrário daquele conceito que o TCU deu lá, dizendo que governança é um sistema por meio do qual as organizações avaliam, dirigem e monitoram a gestão, né? Então, aqui, o caminho inverso. Gestão é o sistema por meio do qual a estratégia é implementada nas organizações, a partir do direcionamento da governança. Incumbe a gestão. Quais são as responsabilidades principais da gestão? São aquelas: planejar, executar, controlar e agir, corrigir, né? Corrigir as ações necessárias ao cumprimento da estratégia, prestando contas à governança formal e regularmente. E aí, aqui, nessas responsabilidades da gestão, eu destaco mais duas palavras que eu vou pedir para vocês reservarem também, que são as palavras planejar e estratégia. Também tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Quero falar para vocês que essas 4 funções aqui da gestão, planejar, executar, controlar e agir, elas vêm do ciclo chamado PDCA. Para quem faz administração, quem estuda gestão, fala-se muito nesse ciclo. E ele tem essa sigla PDCA porque, do inglês, nós temos plan, de planejar, do, de executar, né, do fazer, check, que é o caso de avaliar, checar, e o act, que é o agir. No caso, a gente chama de ação corretiva ou corrigir as ações necessárias. E como que a gestão pode fazer isso? Quais são as funções que ela tem para executar isso tudo? Ela implementa programas, ela garante a conformidade com as regulamentações, revisa e reporta o progresso das ações, garante a eficiência administrativa, mantém a comunicação com as partes interessadas, avalia o desempenho, seu próprio desempenho, né? Aprende e corrige distorções, aprimora processos de trabalho e difunde boas práticas. Então, tudo isso daqui é para a gente conseguir definir o que é a palavra gestão. E aí a gente volta numa pergunta que a gente se fez lá no início. Sabendo disso tudo, né? O que é gestão, quais são as principais funções da gestão, que tem a ver com o ciclo PDCA, quais são os principais instrumentos e funções que a gestão tem que fazer para que isso possa ocorrer, eu pergunto para vocês novamente. Será que é a mesma coisa? Gestão judicial, gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão orçamentária, gestão administrativa? E aí, eu já venho logo com a resposta, a não ser que alguém queira, né, nos iluminar aqui com alguma experiência ou alguma resposta no caso. Se a gente for olhar para o caso da gestão especificamente, a gente pode até dizer que é a mesma coisa. O que vai diferenciar um do outro é, na verdade, o local, não sei se eu posso chamar de local, né? É a abrangência, o âmbito em que isso está sendo executado. Então, se eu estou fazendo a gestão
lá na vara ou no gabinete, eu posso chamar de gestão judicial. O pessoal que trabalha lá na Secretaria de Gestão de Pessoas faz o quê? Faz gestão de pessoas. O pessoal que trabalha na Secretaria de Orçamento faz o quê? Gestão orçamentária. Mas a forma de realizar a gestão é sempre praticamente a mesma, né? Eu vou planejar, executar, controlar e corrigir ações necessárias para o cumprimento da estratégia. E aí, pelo que a gente viu naquela imagem anterior, a estratégia é sempre definida pela governança. Então, a principal função da gestão é executar, é cumprir a estratégia, tá? Seja na área judicial, seja na área estratégica, seja na área orçamentária, a principal função da gestão é cumprir a estratégia. E aí, quando a gente pergunta, será que é tudo a mesma coisa? É e não é ao mesmo tempo. Os passos, as fases, os instrumentos podem ser os mesmos, mas a forma de fazer vai depender da abrangência ali de onde eu estou trabalhando, né? Se é num gabinete, se é na Secretaria de Orçamento. Aqui, só para ficar mais claro, para sair do abstrato, eu trouxe esse esquema aqui, que é um esquema também baseado em um que está lá no referencial de governança do TCU, para tentar demonstrar para vocês concretamente, no nosso caso, o que seria governança e o que seria gestão. Então, quando eu tenho esse triângulo aqui em azul, ele define a área de governança, aqui de cima para baixo. E quando eu tenho esse outro triângulo aqui, que era para ser meio verde, mas está parecendo cinza, ele define aqui, ó, de baixo para cima, o que é gestão, tá? E aí eu tenho aqui instâncias que são externas também de governança e tenho instâncias que são internas de governança. Então, governança, o que é isso? Governança, governo, é quem é o principal responsável, é o dono, o principal dono ou o principal patrocinador da organização. No caso de uma organização pública, quem é o nosso dono, o nosso patrocinador principal? É a sociedade, né? Então, aqui, cidadãos, partes interessadas, então, os litigantes, os seus advogados, todo aquele pessoal que vem até nós faz parte da nossa governança. Numa instituição particular, por exemplo, eles não se preocupam com as partes externas, com o cliente dele nesse momento. O cliente na organização privada não faz parte da governança, tá? E nem da gestão. Ele é o foco, né? Mas aqui, no nosso caso, como nós somos uma organização pública, a sociedade faz, sim, parte da governança, porque é para ela que a gente trabalha, né? Então, o nosso principal patrocinador aqui, no caso, o nosso principal governador é a sociedade. Em seguida, vem as organizações superiores, a quem nós devemos prestar contas, né? No caso aqui, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal, e eu ainda tenho instituições externas, tipo Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, e tenho também instituições externas de apoio, tipo associações, sindicatos, são partes interessadas que também, de uma certa forma, fazem parte desse sistema de governança e de gestão. E aqui tenho também instâncias internas, né? Na parte de controle e regulamentação, eu tenho a Corregedoria Regional, unidades de estratégia, unidades de gestão de riscos, auditoria, comissões de processo administrativo disciplinar, ouvidoria, e na parte de apoio, nós temos aqueles órgãos colegiados, plenária, corte especial, temos comitês gestores, tá? O que eu quero mostrar para vocês, aqui no meio, a gente tem uma parte, vocês veem que tem uma interseção entre o triângulo de cima e o triângulo de baixo, que é onde tem a alta administração. A alta administração se confunde com a gestão estratégica, né? Quem seria essa alta administração? O presidente, o diretor-geral, no caso do tribunal, e no caso das seccionais, o diretor do foro e o diretor de secad das seccionais. Essas pessoas, elas fazem parte da alta administração e, portanto, são governança,
e fazem parte da gestão estratégica e, portanto, são gestores do tribunal. Abaixo da gestão estratégica, nós temos as gestões tática e operacional. E aí nós temos diretores de secretaria, assessoria, coordenadoria. Nas seccionais, a gente inclui também os diretores de núcleo. E na gestão operacional, diretores de divisão, diretores de núcleo. E nas seccionais também os supervisores de seção, os encarregados de setor, né? Ou seja, são as pessoas que têm uma função de gestão. Elas são gestores e em determinados níveis da organização, seja no nível estratégico, e aí ela é um gestor que, ao mesmo tempo, faz parte da governança e da gestão, seja no nível tático, que é uma gestão mais gerencial, né? E seja no nível operacional, que é uma gestão mais executiva, né? É o gestor das unidades que realmente põe a mão na massa, que vão lá executar o que foi planejado. Talvez a gente possa dizer aqui que a gestão estratégica e a gestão tática atuam mais no planejamento e na avaliação, e a gestão operacional, junto com a tática também, atuam mais na execução e na correção das ações, tá? Até aqui ficou alguma dúvida sobre essa questão essa diferenciação entre governança e gestão? E aí eu queria perguntar para vocês também, será que isso tudo é modismo? Será que isso vai passar? Eu não sei se vocês se lembram, não sei se vocês já estudaram isso antes, na história da administração pública, mas já passamos por várias fases. A gente começou lá com a administração pública patrimonialista, quando ainda na época desde a época do Império, quando ainda se confundia o patrimônio público com o patrimônio privado, não se sabia o que era do rei, o que era da sociedade, o que era de um e era de outro. Havia, assim, muita intervenção, muita mistura no que era público e no que era privado. Do patrimonialismo, passou-se para a administração burocrática, que aí, para tentar fazer essa diferenciação do que era público e privado, entrou enxurradas e enxurradas de normas e regulamentos, e aí foi aquela burocracia engessada para que pudesse tudo ficar bem, bem separadinho, né? E durante muito tempo, a administração pública passou por essa fase de administração burocrática, depois veio a fase da administração gerencial, passando a enxergar a sociedade como um cliente, né, tentando apresentar resultados, e aí tentando abandonar um pouco a parte da burocracia, o que não é possível fazer 100%, porque uma organização pública tem que agir conforme a lei, né? O agente público não pode fazer o que não tiver previsto na lei, apesar de que há teorias hoje em dia de que a gente tem um pouco mais de liberdade sobre isso, mas aí seria assunto para outra conversa. Então, e aí a gente ficou muito tempo nessa fase de administração gerencial, muito focado na gestão. Ninguém ouvia falar em governança nessa época. E aí, de repente, o TCU começou a falar sobre isso nos acórdãos, quando ele fazia auditorias, começou a questionar os órgãos, cadê a presença da governança? Não estou vendo nada de governança aqui. Fez o primeiro referencial de governança lá em 2014, hoje a gente já está na terceira edição desse referencial, começou a fazer várias fiscalizações e aplicar questionários em todos os órgãos da administração pública, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, questionando sobre aqueles mecanismos lá de governança, se existiam ou não nas organizações, aqueles mecanismos que a gente viu lá atrás, né? Liderança, estratégia e controle, com todas aquelas práticas. E aí, por quê? Por que houve esse avanço, né? Por que será que passou, que a gente está nessa fase de transição agora, de uma administração pública gerencial para uma administração pública focada em governança? O que se percebeu?
Quando a gente foca muito na gestão, quando a governança não se faz presente, quando a governança não é forte, a gestão fica... Qual é a função principal da governança? Vocês se lembram? É o direcionamento. Se a gestão não tem um direcionamento, se ela não sabe para que lado ela tem que ir, ela acaba se perdendo, né? E aí o que acontece? A gente viu lá atrás que integridade é uma das práticas que é responsabilidade da governança. O que tem a ver com integridade? Ética, prevenção de fraudes, prevenção à corrupção. Então, se eu não tenho lá uma governança forte, me dando o exemplo de como eu tenho que agir, o que acontece? Acredita-se, hoje em dia, que eu teria bem menos problema com esse tipo de coisa, né, se eu tivesse essa presença forte da governança. Então, houve essa transição. E aí, o que acontece? O TCU tem batido muito nessa tecla de governança. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, mas eles têm focado muito nisso. Eles têm criado comitês gestores para tudo que é tipo de área de gestão. Então, a gente hoje em dia tem comitê gestor de estratégia, tem comitê gestor de pessoas, tem comitê gestor do orçamento, tem comitê gestor de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, tem comitê gestor para tudo hoje, né? Porque uma das coisas que se pretende nesse modelo de gestão, nesse modelo de governança e gestão, nesse sistema, é que a gente tire as decisões de uma única pessoa, um único gestor, e passe para decisões colegiadas. Então, é por isso que a gente tem tantos comitês gestores hoje em dia. Tudo faz parte desse modelo de governança e gestão. A gente não pode ficar falando muito sobre isso aqui agora, porque não daria tempo de atingir aqueles objetivos lá, né? A gente quer falar um pouco sobre corregedoria e os planos de ação, os planos de gestão judicial, né? Que é o principal foco que está lá na nossa ementa. Mas, assim, quem quiser conversar mais sobre isso, pode me procurar. E também tem aquele curso que eu conversei com vocês. Então, assim, isso não é modismo, não é uma coisa passageira. É uma coisa que vem evoluindo desde a época do Império, como eu falei para vocês, passou da administração patrimonialista para a burocrática, para a gerencial, e agora nesse sistema de governança e gestão. E é algo que não tem volta, tá? Tudo isso aqui foi uma introdução para a gente começar a falar daqueles temas lá da nossa ementa. E aí eu pergunto para vocês, quais foram mesmo aquelas palavras-chave que eu pedi para a gente reservar, né? Eram 2 palavras lá no conceito de governança e 2 palavras no conceito de gestão. Vocês se lembram? Gostaria de ouvir vocês aqui. Alguém gostaria de falar quais eram? Alguém anotou aí? Integridade e estratégia. Integridade e estratégia no conceito de governança. E na gestão? Planejamento e estratégia, né? A palavra estratégia se repete nos 2 conceitos, tanto na integridade quanto na gestão. Então, vamos lá. Essas foram as palavras que a gente pediu que eu pedi para a gente reservar. Começando, então, a falar de integridade. Integridade é uma das práticas que compõe o mecanismo da liderança na governança, né? O que é essa integridade? É como eu falei para vocês, uma das funções da governança é promover a integridade, é fazer com que a organização atue segundo o seu próprio exemplo, tá? A governança, ela aqui, ela demonstra, primeiro, ela diz quais são os valores da organização, né, os valores pelos quais todos os gestores têm, e todas as pessoas, não só os gestores, mas todas as pessoas da organização têm que agir, os valores dos quais ela não pode abrir mão. Traz um código de conduta, um código de ética, traz uma série de regulamentos e normas que têm que ser seguidos. E aí, aqui, nessa parte da integridade,
vem aquela parte de prevenção de fraudes, de caminhar no caminho certo, né? Nesse caso aqui, no caso da gestão judicial, vocês conseguem me dizer qual é o principal órgão que seria responsável por isso, pela integridade na gestão judicial? Alguém quer se arriscar aí a responder? A corregedoria? Exatamente. A Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região é o principal órgão responsável pela promoção da integridade na gestão judicial, né? E na gestão estratégica da gestão judicial, a gente traz também esse mesmo elemento. Sobre o papel da corregedoria, as normas e os regulamentos, tudo isso, a gente não precisaria ficar aqui se atendo muito nisso, porque já é algo bem conhecido de todos, né? A página do tribunal não está entrando, não sei por quê. Vocês estão acompanhando aqui quando eu passei aqui tentando entrar na página do tribunal? Vocês estão conseguindo ver minha tela ainda? Sim. Não sei por que, desde cedo, a página do tribunal não está entrando. Não sei se é só aqui para mim. Eu queria abrir para vocês aqui. O que eu tinha planejado é abrir aqui a página da corregedoria para a gente conversar um pouco sobre todos os itens que tem lá dentro, tá? Eu não estou conseguindo acessar agora, então eu vou pular essa parte para ver se ao final a gente consegue acessar a página, que foi a metodologia que eu pensei em trabalhar com vocês, para que vocês não só conheçam, mas saibam sempre onde encontrar essa informação, tá? Lá na página do tribunal. Então, eu peço licença para vocês, para a gente pular essa parte aqui. No final, a gente tenta acessar a página lá. E aí, passando para a segunda palavra, estratégia. Aqui a gente começa a falar, então, de gestão estratégica. O que é a gestão estratégica? Lembram daquele ciclo? PDCA? Planejar, executar, fazer e corrigir. Aqui eu incluo mais uma fase. Aqui é o mesmo ciclo, só que dando outros nomes, digamos assim. A gestão estratégica, ela analisa cenários e seleciona alvos, ou seja, isso faz parte digamos, do planejamento. Ela mitiga riscos e subsidia decisões. Ela monitora resultados. São funções da gestão estratégica, dentro daquele ciclo PDCA. Então, na parte do planejamento, o gestor vai sempre analisar cenários, selecionar alvos, mitigar riscos, subsidiar decisões e monitorar resultados. Na parte da execução, a mesma coisa. Na parte da avaliação e do monitoramento, a mesma coisa. São funções que... E onde que é feita essa gestão estratégica? A gestão estratégica é feita só dentro da Secretaria de Gestão Estratégica? Não. Existem certos tipos de gestão que o TCU chama de áreas especiais de gestão, que elas são bem específicas, tipo a gestão de pessoas, a gestão de tecnologia da informação, a gestão do orçamento. Elas são áreas que o TCU considera como áreas de suporte à atividade fim. Existem outras áreas de gestão que elas permeiam toda a organização, passando por todas essas áreas, tanto pela área de pessoas, quanto pela área de orçamento, quanto pela área judicial. Eu tenho gestão estratégica, tá? Então, é uma forma específica de fazer a gestão dentro dessas áreas específicas de gestão. Eu posso me utilizar da gestão estratégica para executar essa gestão, tá? Não há assim, uma separação. Eu não vou ter ou uma gestão estratégica ou uma gestão de pessoas. Eu não preciso ter ou uma gestão estratégica ou uma gestão judicial. Eu posso ter uma gestão estratégica dentro da minha área judicial, tá? Assim como eu tenho também gestão da informação, gestão do conhecimento, eu tenho vários tipos de gestão que são
são gerenciais, né? Elas permeiam toda a organização, todas as outras áreas, tá? Dentro da gestão estratégica ainda, eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre gestão estratégica especificamente, essa resolução 10 de 2021, ela traz todas as diretrizes para a gestão estratégica da Justiça Federal da Primeira Região, nesse ciclo de gestão estratégica que a gente está atualmente, que vai do ano de 2021 até 2026. Segundo o CNJ, cada órgão do judiciário tem que ter planejamento estratégico para esse ciclo de 6 anos. Então, todos os órgãos do judiciário têm um planejamento que vai de 2021 a 2026, tá? O nosso, as principais diretrizes estão nessa resolução 10 de 2021. Ela pode ser encontrada facilmente na biblioteca digital, tá? E lá vocês vão encontrar informações bem específicas sobre a estratégia da Justiça Federal da Primeira Região. Nós temos um plano estratégico. Esse plano estratégico nosso traz os nossos objetivos estratégicos para esse período, baseados na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que é a resolução do CNJ 325, e também baseados na Estratégia da Justiça Federal, que é a resolução 668 do CJF. Então, a gente pegou a resolução do CNJ, que trouxe lá os macro desafios, pois não? Alguém quer? A gente pegou essa resolução do CNJ, que trouxe os macro desafios, e pegou a resolução do CJF, que trouxe lá indicadores, e trouxe mais 2 macro desafios, e a gente construiu o nosso planejamento para esse mesmo período de 2021 a 2026. A gente estipulou, a gente definiu, quando eu digo a gente, no caso, a governança, porque vocês se lembram que quem define a estratégia é a governança. Mas é um definir por meio de uma gestão participativa. Procura-se sempre envolver toda a gestão e, inclusive, a sociedade na definição da estratégia para que todos se sintam parte, né? Para que todos se sintam responsáveis por ela. Então, a nossa estratégia, ela está definida, como eu estava dizendo, nesse plano estratégico, que foi formalizado por meio da portaria 273 de 2021, e lá eu tenho os nossos objetivos estratégicos para esse período, são 10 objetivos estratégicos, tenho indicadores para que a gente possa mensurar se a gente está alcançando ou não esses objetivos estratégicos, e tenho direcionamento para a gestão, tá? Então, esse é um instrumento muito importante que veio da governança para a gestão, para que a gestão saiba que direção tomar. O plano estratégico é o direcionamento da governança para a gestão. É o principal direcionamento, tá? E aí, a gente está falando em planejamento estratégico, né? Então, a gente aproveita o gancho e já entra naquela terceira palavra-chave, que é planejamento. No nosso caso aqui, a gente acabou de falar em planejamento estratégico. No caso, o plano estratégico, como eu falei para vocês, é o principal instrumento da governança para a governança comunicar a estratégia para a gestão. Existe também um outro documento, que é o plano de diretrizes, para que a governança possa priorizar o que está lá nesse planejamento, porque o plano estratégico ele traz as prioridades da governança para esse ciclo de 6 anos. Como a nossa gestão aqui no tribunal é bianual, né, a cada 2 anos a gestão muda, e a gente viu lá que o presidente, o vice-presidente, o corregedor, os diretores de foro fazem parte tanto da governança quanto da gestão estratégica. Como essa gestão muda de 2 em 2 anos, a gente pode priorizar o que está no plano estratégico para aquele período mais curto de 2 anos. Então, aí, abaixo do plano estratégico, eu teria o plano de diretrizes, que também é um documento da governança para a gestão, e tenho o plano de gestão, que é um documento da própria gestão, que é o que está lá na nossa ementa, como elaborar o plano de gestão judicial.
E aí, muitas vezes, quando eu estou conversando sobre isso, nesses cursos que eu já fiz, a primeira pergunta que surge, geralmente, mas como é que eu faço para encaixar isso na minha rotina diária, né? Para quem trabalha, por exemplo, na área fim, hoje em dia é mais difícil da gente ter uma metáfora. Na época do processo físico, a gente falava, né? Eu estou com a minha mesa com uma pilha de processo para trabalhar, processo judicial. Como é que eu vou parar o que eu estou fazendo para pensar em planejamento estratégico, em plano de gestão, em objetivos, em metas, em iniciativas? Como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou encaixar isso tudo que faz parte de gestão na minha rotina diária? Para isso, a gente conta com várias ferramentas, tá? A gente vai falar sobre elas daqui a pouco, mas o que a gente tem que pensar, principalmente, é que essa parte da gestão, ela não pretende ser uma atividade a mais. Pelo contrário, ela pretende ser algo que ajuda a otimizar esse trabalho que eu tenho para fazer, essa minha rotina diária. O objetivo disso é exatamente esse: transformar a forma como eu trabalho para que os resultados que eu apresente, eles possam ser alcançados da forma mais suave possível, né? Se eu posso chegar ao mesmo resultado de duas formas diferentes, uma forma envolve um esforço, sei lá, de 10%, e a outra forma envolve um esforço de 80%, por que eu vou ficar perdendo o meu tempo nessa forma de apresentar o resultado, que é mais complicada, que é mais demorada, se eu teria uma forma mais estratégica de apresentar esse resultado? É para isso que existe a estratégia, os objetivos estratégicos, as metas, tá? Então, assim, quando você pensa em encaixar isso tudo na sua rotina, você pensa exatamente nessa forma de mudar a sua rotina. Quando o curso é presencial, eu tenho até uma dinâmica aqui, que demonstra bem como é que faz isso. E tem até um vídeo que viralizou aí nas redes sociais, pena que eu não trouxe ele aqui para vocês, mas depois eu vou pedir para a Gabriela disponibilizar, e eu coloco aqui no chat do curso para vocês depois o link desse vídeo, de um professor mostrando na sala de aula, ele está com um copo na mão e aí ele coloca pedras grandes e pequenas para saber se cabe mais de uma forma ou de outra. Ele demonstra exatamente essa questão de como a gente faz para encaixar isso na nossa rotina diária. Eu vou colocar o link para vocês depois no chat, tá? Eu coloco hoje ainda. Eu vou procurar lá o link e coloco para vocês. Então, ainda nessa parte de planejamento, o principal instrumento do planejamento é o plano, tá? O que é o plano? O plano é um documento, tá? O planejamento é o processo, né? O processo de trabalho, e o plano é o que resulta desse planejamento, é o documento. Então, como eu já falei para vocês, eu tenho o plano estratégico, que é um documento da governança e que traduz a estratégia em objetivos, metas e indicadores para esse ciclo de 6 anos para toda a organização. Toda a organização, todas as áreas estão sob a égide desse plano estratégico, tá? Ele é, como eu falei para vocês, o principal direcionamento da governança para a gestão. Abaixo desse plano, eu posso ter um plano de diretrizes, que é também um plano feito pela governança para a gestão. Ele não é um documento obrigatório, tá? Se a alta administração lá, o presidente, quiser fazer, ele pode fazer um plano de diretrizes, e aí ele vai pegar o que está planejado lá no plano estratégico para 6 anos e vai verificar o que ele quer priorizar para aquele período dele da gestão de 2 anos. Então, por exemplo, o próximo presidente que vai entrar agora em abril,
Ele pode apresentar um plano de diretrizes dizendo para todos nós, olha, o plano estratégico traz lá 10 objetivos estratégicos para o período de 6 anos. Eu quero priorizar isso, isso e isso. Aí ele coloca isso no plano de diretrizes. Abaixo do plano de diretrizes, eu tenho o plano de gestão, que é um plano que é da gestão, aí é o nosso plano. Nós, como gestores, vamos determinar o que a gente vai priorizar nesses 2 anos. Mas aí eu posso fazer isso da forma que eu quiser? Não. Por quê? Porque eu tenho o direcionamento da governança. Então, com base nesses 2 planos, né, o de diretrizes, se houver, e o estratégico, eu vou elaborar o meu plano de gestão. É um documento, então, elaborado pela gestão para priorizar tanto a estratégia quanto as diretrizes da governança nesse período de 2 anos. E, se eu quiser, eu também tenho planos de ação. Planos de ação podem ser feitos por qualquer pessoa na organização, tá? E eles podem ser feitos para qualquer objetivo. Eu posso fazer um plano de ação para implementar um projeto que eu tenha, ou para promover o alcance de um objetivo estratégico, para promover o alcance de uma diretriz estratégica. Então, eles são documentos que comunicam iniciativas planejadas para o alcance de quaisquer objetivos, de quaisquer metas que tenham sido estipulados ou pela gestão ou pela governança, tá? São planos institucionais. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu recomendo para vocês a leitura da resolução 114.16629. Ela é uma resolução de 2021 também, que instituiu o nosso sistema de governança e gestão da Justiça Federal da Primeira Região, tá? Lá na nossa ementa do curso, a gente fala sobre a elaboração do plano de gestão judicial, né? O que é isso? É uma forma estratégica de fazer a gestão judicial. É por isso que a gente está aqui falando em gestão estratégica da gestão judicial, tá? E por que isso está lá na ementa? Porque a melhor forma de fazer essa gestão estratégica dentro da gestão judicial é formalizando isso num plano de gestão, tá? Ou seja, o gestor, seja o gestor de uma unidade, seja o gestor de uma vara, seja o gestor de um gabinete, ele pode elaborar o seu plano de gestão e definir essa prioridade. É muito difícil, será, elaborar um plano de gestão? Eu digo para vocês, não é. Se vocês forem procurar, não existe um formato específico de plano de gestão, tá? Assim como não existe um formato específico de plano de ação ou de plano de diretrizes. A gente pode se utilizar de várias metodologias existentes aí na área da administração, na área da gestão organizacional, e existem aqueles que são os favoritos, né? Aqui no tribunal, na primeira região, a gente selecionou alguns modelos que são bem simples, são formulários que estão disponíveis no SEI e que o gestor pode se utilizar. Eu vou entrar aqui no SEI, o SEI, pelo menos, eu sei que está funcionando. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de plano de gestão. Aqui, ó, plano de gestão. Esse é o plano de gestão para o biênio de 2022 a 2024, que foi elaborado pela Corregedoria Regional, assinado pelo desembargador, pelo corregedor Neviton. Aqui tem a assinatura dele, aqui embaixo. Ou seja, esse não está é o aparecendo para a gente. Então, pelo menos eu só estou vendo o PowerPoint ainda. Sério? Ai, meu pai. Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou mostrando aqui o SEI. Espera aí só um pouquinho. Eu vou... Vê se de repente não é a forma de compartilhamento. Pode ser que esteja... isso que eu estou fazendo, eu estou mudando aqui. Isso, em vez de janela, a tela inteira. Porque aí o que tiver na sua tela aparece para a gente. Exatamente, é o que eu estou colocando aqui. Isso. Agora eu acho que não vai ter mais problema. Olha lá, a primeira vara está elaborando um plano de gestão. Parabéns, primeira vara.
Primeira vara de onde? Eu só vi aqui, apareceu rapidamente a mensagem, mas sumiu. Feira de Santana, Bahia. Ah, sim. Agora vocês estão vendo a minha página do SEI aqui? Ainda não, eu não. Ah, agora... Ai, não? Eu mudei a forma de compartilhamento aqui. Ó, eu mudei a forma para tela. Por que A será? tela ainda está naquele dizer, é muito difícil elaborar um plano de gestão? Pois Sim. é. Para Não, mim agora, também. para mim, a tela ficou branca, não aparece nada. Eu vou tentar, vou interromper de novo o compartilhamento. Acho que tem isso. Tela, janela. Tela cheia. Compartilhar. Estão vendo minha tela? Sim, tá no PowerPoint no momento. Tenta minimizar, por exemplo, para a internet, ver se aparece para a gente, por favor. Ele está minimizado aqui no meu computador. Ah, então segue no PowerPoint. Vou mudar Então, aqui. pensa o seguinte. Em vez de tela cheia, eu vou colocar a guia do Chrome. Acho que agora vai. Eu vou selecionar a guia que eu estou usando aqui. Agora vai. Vocês estão vendo agora, né? Ainda não. Eu não. Eu não estou vendo, eu não estou vendo nada. Interrompe o compartilhamento totalmente e tenta de novo. Eu fiz isso já 3 vezes. Ó. Interrompi o compartilhamento totalmente. Aí eu vou de novo em compartilhar. Tela, Continua janela, na mesma guia. tela. Aí ele pergunta aqui. Guia do Chrome, janela. Oi? Para mim está aparecendo seu avatar. Então ele interrompeu o planejamento. Vamos tentar de novo. Tela cheia. Apareceu alguma coisa? Não, permanece, Pra para mim, mim não. permanece igualmente. Ai, ai. Eu sempre uso esse recurso de compartilhamento aqui. Nunca tive esse problema, gente. Não sei o que está acontecendo. E apenas a título de sugestão, se a tela acessada for um link de uma página da internet, você podia fornecer esse link para a gente pelo chat, porque a gente abre na própria Eu página aqui sei. direto. Eu tô abrindo aqui um processo do SEI em que tem o plano de gestão da corregedoria. Opa. Eu vou pegar o Colocar link o número, dele né? aqui. Olha, vou colocar aqui no chat. O SEI agora está aparecendo como indisponível para mim. Será que o SEI saiu do ar? Será que é por isso? Deixa eu dar um F5 aqui. Ah, não, agora voltou. Carol, você está sem microfone. Eu dei um F5 na página do SEI aqui, ele fez foi sair. Quem sabe agora não volta. Vamos lá, compartilhar. Compartilhar. Apareceu para vocês o SEI agora? Agora Apareceu. Agora apareceu, tá tá ótimo. tudo ótimo. Ótimo. Agora Ele sim. está com algum tipo de travamento lá. Então, tá. Então, eu estou com esse processo SEI aberto aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. E aí, tenho aqui o plano de gestão da corregedoria de 2022 a 2024. Tá? Ele foi assinado pelo corregedor aqui, ó, Dr. Neviton, no dia 19 de dezembro de 2022. E aqui ele apresentou o plano de gestão dele. O que isso significa? Ele disse para todas as pessoas que trabalham na corregedoria, olha, essas são as nossas prioridades para essa gestão. Objetivos a serem alcançados. Ele traçou objetivos para essa gestão.
aumentar a agilidade e produtividade dos serviços prestados aos magistrados e jurisdicionados no âmbito da COGER. Segundo objetivo, ampliar a oferta de serviços digitais no âmbito da COGER, qualificar magistrados e servidores, ou seja, qualquer pessoa na corregedoria sabe exatamente quais devem ser os focos de trabalho. O principal esforço dessa pessoa tem que estar num desses 5 objetivos, porque essas são as prioridades determinadas pelo corregedor para a corregedoria. Tá vendo? Se eu fosse de uma outra unidade, eu vou entrar aqui, por exemplo, num processo qualquer da DIPLE. Ainda bem que é rápido, né? Gente do céu, acho que o SEI também está devagar. Nossa rede hoje, pelo visto, está devagar. Pois é, Carol, era isso que eu ia falar. A rede do tribunal está oscilando, então aí já caiu de novo, tá vendo? Ô, meu pai, eu queria inserir aqui um formulário. Nós temos no SEI um formulário chamado plano de gestão, que você pode inserir em qualquer processo, e aí você vai lá e preenche as informações. Essa é uma das formas de você gerar, de você elaborar um plano de gestão. Outra forma pode ser você simplesmente inserir um sistema indisponível para manutenção, eu sei. Ô, meu paizinho. Vamos ver se entra. Como eu ia dizendo, aquele plano de gestão que nós vimos da corregedoria, que nós acabamos de ver, ele não foi utilizado o formulário do SEI. A corregedoria criou o seu próprio plano de gestão. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, porque, como eu disse para vocês, não existe um formato padrão para o plano de gestão, né? Mas, se eu fizer aqui, ó, aqui no SEI, vocês podem ver, eu tenho o plano de ação, tenho o plano de diretrizes da governança para a gestão, tenho o plano de gestão, tenho o plano de projeto, plano de trabalho da unidade, tem vários tipos de plano. A unidade pode simplesmente selecionar aqui a opção plano, e aí vai vir um documento em branco para ela, ou ela pode selecionar o plano de gestão, e aí, vou colocar aqui que é público, vai abrir um documento para ela. Oi? Aqui, ele abre um formulário, tá vendo? Para preenchimento do plano de gestão. Olha, tá vendo? Vem um formulário em branco que a pessoa pode preencher. Ela vai colocar aqui para qual biênio é esse plano de gestão, qual é a área, o dirigente, o substituto. Vai dizer quais são os objetivos que ela vai priorizar nesse biênio. Vai colocar aqui se houver indicadores e metas para esses objetivos, ou seja, como que eu vou fazer para mensurar se esses objetivos estão sendo alcançados ou não. Eu tenho aqui indicadores para isso e tenho metas propondo que esses objetivos sejam alcançados em determinado grau e em determinado período. E aí, aqui embaixo, eu também posso colocar iniciativas, né? Eu já posso determinar algumas iniciativas que eu queira que os meus gestores lá da minha área realizem em determinado prazo, utilizando determinados recursos, para que esses objetivos sejam cumpridos. Então, esse é um modelo possível de plano de gestão. É um modelo que nós temos disponível aqui no SEI. Qualquer unidade pode criar esse plano de gestão como a corregedoria fez, tá? Maria, licença, qual foi o ícone que você clicou para aparecer as opções do plano? Pode só mostrar qual deles foi? Sim, estando no processo, você vai lá em inserir novo documento. Eu cliquei aqui, ele vai demorar um pouquinho, peraí. Tá bem lento isso aqui, né? Mas foi aqui, ó, eu cliquei em inserir documento dentro do SEI. Aí abriu aquela lista.
Não está indo aqui. Eu tenho até medo de dar um F5 aqui e cair tudo de novo. Aí. Eu cliquei lá em inserir documento, abriu aqui, ó, escolha o tipo de documento. Como eu já usei esse tipo de documento antes, ele já aparece aqui na minha lista, ó. Se eu digitar aqui na barra a palavra plano, ele traz todos os documentos que tem a palavra plano, tá vendo? Se não aparecer nenhum, significa que é porque você não usou esse tipo de documento antes. Mas aí, basta você clicar nesse maisinho aqui, porque clicando no mais, ele abre a lista completa de todos os documentos existentes no SEI. E aí, com certeza, vai aparecer. Então, aí é a mesma coisa. Plano, e aí ele vai trazer todos os tipos de plano existentes no SEI, ó, tá vendo? Quando eu cliquei antes, sem clicar no mais, ele não tinha aparecido aqui plano anual de auditoria, plano quadrienal de auditoria, porque eu nunca usei esse tipo de plano, né? Mas, olha lá, os planos que eu já usei são esses. Mas, de qualquer maneira, como eu disse para vocês, vocês conseguem ter acesso a qualquer um desses planos, tá? Clicando ou não no mais, eles vão aparecer para vocês. E aí é assim. Obrigada. Como eu falei para vocês do plano de ação, eu vou gerar um aqui também, só para vocês verem qual é o modelo do nosso plano de ação disponível aqui. Ó, nosso plano de ação aqui, ele é um modelo vertical, mas também existem modelos horizontais. E aí ele pergunta o nome do plano, a descrição da ideia, a justificativa, a unidade, a metodologia, ou seja, como vai ser feito, a equipe, né, quem vai fazer, o prazo, o orçamento. Existem várias formas. Se eu não quiser utilizar esse modelo, eu posso simplesmente selecionar um documento chamado plano, eu venho aqui, escolho o tipo de documento, plano, seleciono um plano em branco, olha lá, só plano. Aí ele vai me perguntar a descrição, nome na árvore. Aí eu posso colocar, por exemplo, plano de ação. Posso até colocar o nome da unidade, da DIPRE, aí eu digo que é 2024 a 2026, digamos. Vou dar um salvar. Ele vai abrir para mim um documento em branco. Olha lá, plano. E aí eu tenho liberdade para criar esse plano como eu quiser. Tá vendo? Aqui na árvore do processo, ó, ele apareceu plano de ação DIPRE 2024 a 2026. Porque se eu não tivesse digitado isso aqui quando eu criei o plano, ele apareceria simplesmente plano, tá? E aqui, como vocês veem, o documento está em branco para que eu possa criar no modelo que eu quiser. Então, dessa forma, eu posso criar tanto um plano de ação quanto um plano de gestão. Posso utilizar os modelos disponíveis ou posso criar o meu próprio modelo. Eu voltei para o slide. Vocês estão vendo o slide ou continuam vendo o SEI? Continuo vendo o SEI. Ah, é porque eu tinha... eu tinha compartilhado só aquela guia. Vou compartilhar, então, agora a tela cheia. Vamos ver se agora... Acho que agora vai. Estão vendo o slide? Digam que sim, por favor. Ainda não, ainda não. Oh, meu pai. Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Espero que eu não tenha que sair de novo. Agora estão vendo o slide. Certo? Aqui ainda não. Segue no SEI. Qualquer coisa vai
Eu vou tentar entrar, eu vou fazer igual eu fiz aquela hora. Eu vou dar um F5, se sair, eu entro de novo rápido. Eu creio que a nossa formadora caiu, né? Eu acho que foi para ajustar o slide, porque vez passada, quando ela saiu e voltou, conseguiu compartilhar a tela que queria, né? Creio que foi isso. Tá. Enquanto ela retorna... Ah, ela já retornou. Já retornei, já estou selecionando aqui de novo. Tela cheia, compartilha. E agora? Pronto, agora Pronto, Deu voltou o certo. slide. Ai, que bom. Então, a gente estava perguntando, é muito difícil elaborar um plano de gestão? Eu acredito que vocês vão concordar comigo que não é muito difícil, né? O que precisa é, anteriormente, eu ter o direcionamento da governança, para eu saber qual a direção que eu tenho que seguir, e aí eu, como gestor, preciso sentar e fazer o meu planejamento. Eu preciso pensar qual é a priorização que eu quero dar para esse direcionamento que foi apontado pela governança. Quando a gente tem um plano de ação, no caso lá da corregedoria, por exemplo, a gente viu que eles tinham um plano de ação, um plano de gestão para ser seguido de 2022 a 2024. Esse plano vai estar vigente até o final da gestão do Dr. Neviton, né, que vai finalizar agora em abril. Quando esse plano de gestão ou plano de ação existem, ele é uma camisa de força? Eu sou obrigada a fazer só o que está ali dentro? Essa é uma pergunta que sempre surge, tá? Por isso eu coloquei esse slide aqui para dizer para vocês que não. O plano de gestão ele é também um direcionamento, tá? Não significa que eu não possa fazer nada que esteja fora do que está previsto ali no plano. O plano ele me diz qual deve ser a minha principal orientação. A maioria dos meus esforços deve estar voltada para aquilo ali. Mas a gente sabe que durante a gestão, durante a nossa rotina, durante os nossos trabalhos, sempre surgem novidades, né? Eu preciso parar tudo para fazer isso daqui, porque é uma pendência ou uma demanda que chegou agora, uma nova legislação, ou, sei lá, um sistema deu problema e eu preciso parar o que eu estou fazendo para fazer outra coisa. Então, não, o plano de gestão não é uma camisa de força, mas ele é, sim, um direcionamento, ele é uma priorização. Então, assim, eu cheguei, abri o meu computador, eu não tenho dúvida sobre o que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar em alguma coisa que vai produzir resultados para aquilo que está apontado lá no plano de gestão. Mas, se em algum momento eu precisar parar, né, eu comunico ao meu gestor, olha, eu vou parar momentaneamente porque eu preciso fazer isso. E aí a gente vai seguir a nossa rotina, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma das formas mais utilizadas de criação de planos em geral. Seja plano de gestão, plano de ação, é um método chamado 5W2H. Essas letras vêm do inglês também, assim como o ciclo PDCA, né? Por que chama 5W2H? Porque são 5 perguntas começando com W e 2 perguntas começando com H. O what é o quê, né? Aquele plano de ação que nós temos lá, vertical, no SEI, ele é baseado nesse modelo aqui. Então, ele me pergunta, o que você vai fazer? Qual é o objetivo desse plano de ação? Né? Por quê? Ou seja, o why. Qual é o motivo? Quais benefícios ele vai trazer? Quem? Quem é o responsável pelas ações que estão relacionadas lá no plano? Quem é a equipe? Quanto? How much? Quanto isso vai custar? Né? Tem orçamento? Não tem? Como isso vai ser feito? Como essas ações serão desenvolvidas? Quais são as atividades? Quais são os processos de trabalho? Quando? Qual é a data? Qual é o cronograma? Tem prazo limite? E onde? Né? Qual é o local em que isso vai ser feito? Qual é a abrangência? É só para a minha unidade? É para a seção judiciária toda? É para a primeira região toda? Então, se eu tiver um documento que responda todas essas questões, eu tenho um plano. Seja um plano de ação, um plano de gestão, um plano de diretrizes, tá? Essa é uma das metodologias mais usadas, que não é complicada, qualquer pessoa pode elaborar um documento respondendo essas questões.
Eu costumo criar, geralmente, quando eu quero fazer um plano de ação, uma tabelinha. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos ver, se não for lá para o SEI, eu nem vou tentar. Vocês estão vendo minha tela do SEI? Sim. Ai, que bom, funcionou. Deixa eu ver aqui rapidamente, acho que a gente nem está com tempo para isso. Deixa eu ver aqui, vou fazer uma pesquisa de documentos do tipo plano. Gerados por mim. Vamos lá. Vou botar isso aqui. Pesquisa. Deixa eu ver se é esse. Não é, esse é o nosso plano estratégico, mas é um exemplo, ó. Eu abri um documento em branco chamado plano e chamei de plano estratégico da Justiça Federal, quando eu quis formalizar o nosso planejamento estratégico. Isso daqui é um anexo daquela portaria que eu falei para vocês, portaria 224 de 2021. Acho que eu falei portaria 273, mas então eu errei, tá? O número é 224, do nosso plano estratégico. Então, aqui, ó, esse daqui é o nosso plano estratégico, é o direcionamento da governança do que a gente tem que fazer nesses 6 anos, tá vendo? Então, quem quiser saber qual é o nosso principal direcionamento, ó, esses são os nossos objetivos estratégicos, os 10 que eu falei para você. Aqui ele traz o objetivo estratégico e aqui ele traz uma breve descrição para tentar explicar o que significa esse objetivo. Então, por exemplo, vocês veem aqui, ó, um dos nossos objetivos é ampliar a oferta de serviços digitais. Vocês se lembram que lá no plano da corregedoria tinha ampliar a oferta de serviços digitais na corregedoria? O que o Dr. Nevington fez como corregedor? Ele foi lá no plano estratégico do tribunal, selecionou desses 10 objetivos aqui, aqueles que ele queria priorizar, e disse, olha, aqui na COGER nós vamos priorizar esses. Esse daqui foi um deles. Aprimorar a estrutura de processos de trabalho na área cartorária. Ele não colocou. Então, não é um objetivo específico para a corregedoria nesses 2 anos, tá? Então, fazer um plano é assim, gente. O que eu queria abrir para vocês aqui é um plano de ação que eu tinha aqui da Meta 9, que eu fiz uma tabela com aquelas perguntas lá, do 5W2H. Mas, enfim, depois eu coloco aqui para vocês também no chat o número do documento, caso alguém queira consultar. É só um exemplo, mais um exemplo de plano, tá? De como ele pode ser feito. E aí, eu tenho o meu plano pronto. O que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar. Eu preciso saber se o que foi planejado está sendo executado e se está alcançando os resultados que eu planejei, né? Então, eu trago aqui para vocês. Existem algumas fases que a gente segue para fazer esse monitoramento, que é a mensuração, a avaliação, a comunicação e a melhoria. Eu acompanho o desempenho dos planos de gestão e de ação, analiso o desempenho, identifico causas, detecto e formalizo problemas, forneço aos responsáveis pela execução o feedback sobre o desempenho, para que esse ciclo se feche, porque não adianta eu avaliar, descobrir que alguma coisa não atingiu o resultado que eu queria, mas não comunicar ao responsável que o resultado não está como eu gostaria, né? Eu tenho que fazer essa comunicação para que haja essa oportunidade de melhoria, para que eu possa planejar e executar ações para corrigir esses problemas, definindo, se for o caso, novos responsáveis e novos prazos. Aqui, para cada fase desse monitoramento, eu tenho instrumentos, tá? Eu tenho ferramentas disponíveis no tribunal, por exemplo, se eu quiser acompanhar, monitorar o cumprimento de metas, aquelas metas nacionais do CNJ, por exemplo, eu posso usar o sistema que a gente tem, o SEST, que é o Sistema de Gerenciamento de Informações, né? Eu posso utilizar os meus planos de gestão,
né? E aí, como que eu faço o monitoramento nesses planos de gestão? Eu posso utilizar a metodologia de gestão de processos, eu posso utilizar o próprio SEI, posso utilizar o Excel, se eu quiser, eu coloco lá numa tabela de Excel. Eu quero fazer isso, isso e isso, e faço meu monitoramento por ali. Então, o monitoramento também não tem uma forma prescrita, uma forma específica. A liberdade do gestor aqui é muito grande em como ele vai fazer essa mensuração. Como que ele pode avaliar? Um exemplo aqui, ele pode fazer reuniões periódicas, e aí, com base no que foi mensurado, ele vai trazer lá um relatório ou uma planilha para as pessoas que são responsáveis por aquele plano, e aquelas pessoas juntas vão avaliar se aqueles resultados estão de acordo com o planejado, se estão adequados, se estão como se gostaria que eles fossem. Aí a comunicação vai ser feita, né? Isso pode ser feita como? Eu posso ter um demonstrativo de resultados, posso gerar um ranking, posso gerar um boletim estatístico, né? E aí eu posso simplesmente encaminhar por e-mail, por exemplo, posso gerar um documento no SEI e encaminhar o processo. Existem várias formas de comunicar formalmente a avaliação desse monitoramento e a melhoria. Eu posso fazer a gestão do processo de trabalho, eu posso fazer uma proposta de projeto, posso propor ações, né? Então, assim, a parte do monitoramento, ela, se eu me lembrar de seguir todas essas fases, eu posso ter certeza que eu vou ter um monitoramento efetivo, tá? É muito importante a parte do monitoramento, quando eu tenho um plano de ação, porque não basta, se eu tiver simplesmente um plano, é como uma carta de intenções, né? Ele não sai do papel se não houver um monitoramento efetivo, tá? E eu pretendia aqui falar um pouco sobre indicadores e sobre metas, mas o nosso prazo já está bem curto, e como isso aqui vai ser bem trabalhado naquele curso que eu falei para vocês, de governança e gestão, eu vou passar aqui direto para essa parte da avaliação, tá? Que é a parte que é uma das fases que está lá dentro do monitoramento. Mas eu destaquei aqui porque é uma fase importantíssima, tá? Depois que eu mensuro, eu preciso avaliar. Se não houver essa avaliação, o que é avaliar? Eu vou comparar o que eu planejei com o que eu alcancei, né? A diferença ali, ela vai me dizer se o meu resultado é positivo ou negativo, a diferença entre o planejado e o executado. Isso é muito importante para que esse plano de ação, ou esse plano de gestão, ou esse plano de diretrizes não se torne simplesmente uma carta de intenções. Aí, eu trouxe aqui alguns slides que eu ia só contar umas histórias aqui para vocês. Eu vou só selecionar alguns aqui, porque o tempo está acabando. No caso da sinergia. Vocês sabem por que os gansos voam nessa forma de V? Nesse formato de V? Alguém sabe dizer por quê? Aqui. Dessa forma, o bando pode voar até 71% mais longe do que cada ave voaria sozinha, porque quando o ganso da frente bate as asas, ele cria uma corrente de ar ascendente para o ganso que está atrás dele. Isso é sinergia, tá? Isso daqui eu trouxe por quê? Porque quando a gente olha assim para tudo o que a gente tem que fazer, parece que é um poço sem fundo, né? Um trabalho que não acaba nunca. Mas quando a gente lembra que existe a sinergia, fica mais fácil, né? Eu tenho 10 coisas para fazer na minha unidade de trabalho, mas se eu tenho 2 servidores, eu já tenho o dobro de possibilidades de que aquilo seja feito. Se eu tenho 3 servidores, eu já tenho o triplo de possibilidades de que aquilo seja executado. Então, a gente se aproveita da sinergia o máximo que a gente pode, né? Vai ter sempre alguém lá na frente que vai estar despendendo um esforço um pouco maior para que esses aqui de trás possam também fazer o seu trabalho, né? E aí, o que acontece? A natureza é tão perfeita que os gansos, eles se revezam nessa posição de liderança. Isso é incrível para mim, né? Eles voam sempre nesse formato, né? Parece até que eles conhecem essa física, as leis da física, as leis da estatística,
e aí eles voam nessa forma de ver, para que a corrente de ar ascendente reduza o esforço de quem vem atrás, e aí, para que esse ganso aqui da frente não fique exaurido, né, e acabe com a formação, eles vão se revezando aqui nessa posição de liderança. Então, vamos aproveitar esse exemplo da natureza. Tem um outro exemplo aqui que eu trago também da natureza, que é a história do bambu chinês. Quando você planta o bambu chinês, durante 5 anos, aproximadamente, você não vê nada brotar ali da terra. Mas, nesse período, ele está criando uma estrutura gigantesca de raízes por baixo ali da terra, né, no interior da terra. Por quê? Porque ele vai crescer tanto a partir do 5º ano, que se essa estrutura ali embaixo não for muito forte, ele não vai aguentar, ele vai envergar, ele não vai se sustentar em pé. Então, assim, quando a gente começa a implantar ferramentas de gestão, quando a gente começa a pensar em elaborar um plano de gestão, a gente pode até, no começo, parecer que não houve resultados, porque isso não aparece de um dia para o outro, tá? Se eu fizer um plano de gestão hoje, eu não vou começar a ver resultados amanhã, mas isso daí já começa a estruturar a minha unidade, a criar aquelas raízes para que a gente possa crescer com toda a força, né? Ter aquela estrutura lá embaixo necessária para que a gente tenha resultado. E aí aqui uma frase que eu gosto muito de trazer sempre para encerrar é essa: para atingir uma meta jamais alcançada, você deve começar a fazer coisas que nunca fez antes, tá? É uma frase que eu trago do livro As 4 Disciplinas da Execução. É um livro excelente para quem fala. Ele fala de gestão estratégica, mas ele fala da execução da estratégia, que é uma coisa que todas as organizações têm dificuldade. Planejar, hoje em dia, é uma coisa até simples de fazer. Ter um plano não é uma coisa muito complicada. O difícil é fazer aquele plano, aquele planejamento sair do papel, é executar. Então, eu indico a leitura desse livro, As 4 Disciplinas da Execução. Nós temos esses livros na biblioteca do tribunal e eu tenho 2 ou 3 exemplares deles lá na minha sala, caso alguém queira emprestado. São patrimônios do tribunal, tá? Então, eu posso emprestar, mas depois tem que devolver. Recomendo muito a leitura desse livro nessa questão da gestão estratégica da gestão judicial. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, quero me colocar à disposição de vocês. E, para não atrasar, tá? Eu encerro por aqui, esperando para saber se alguém tem alguma pergunta. Devolvo a palavra ao Dr. Hugo. Agradeço a todos, tá? E estou à disposição de vocês. Trabalho na DIPLE, Divisão de Planejamento e Monitoramento da Estratégia. Meu ramal é 3172. Meu nome completo vocês viram aí, podem me chamar pelo Teams. Tá bom? Obrigada, Maria Carolina. Muito obrigado, Maria Carolina ou Carol, pela aula, por nos ajudar a dividir ou a compartimentalizar na nossa mente conceitos que pareciam tão confusos entre si, como governança, gestão, planos de ação, né? Como que nós podemos usar isso nas unidades, aquela ideia de que essa visão de gestão pública deve ser realizada apenas pela alta administração, me pareceu completamente rompida a partir da tua aula. Não, todas as nossas unidades, setores, seções, segmentos, podem se valer de fundamentos de planejamento, de governança, de integridade, de gestão, para conseguir resultados melhores e trabalhar com mais satisfação também, porque um trabalho organizado gera bem-estar. Um trabalho confuso gera ansiedade, dores de cabeça, não se dorme bem, e com isso nós levamos problemas para casa. Isso afeta todos os outros campos da nossa vida, e eu acredito que governança e gestão
farão bem para todos nós. Se ainda não sabemos ou não manipulamos bem esses conceitos, eu acho que com os slides da Maria Carolina, que serão disponibilizados, ok? A Gabriela, a Thiaga já nos disse que vai pedir para a Maria Carolina e vai disponibilizar. Coloco agora Acredito mesmo. que nós vamos poder dar funcionalidade a tudo isso. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que já até foi respondida, do Antares de Andrade, saber como aprender mais sobre estratégia. Aí, houve a indicação do livro, mas a Carol pode, se quiser, falar mais alguma coisa. Sim, além do livro, né, indico as 2 resoluções para saber da estratégia específica da primeira região, a resolução 10 de 2021 e a resolução de número 114 e 16629. As 2 estão disponíveis na biblioteca digital. Essa última, ela trata do nosso sistema de governança e gestão, e a primeira, a resolução 10 de 2021, sobre as diretrizes para a gestão estratégica nesse período de 2021 a 2026. Na nossa página de gestão estratégica, pena que a página do tribunal, o site do tribunal também está fora. Mas se você for lá no menu institucional, gestão estratégica, você vai encontrar todas as informações da nossa gestão estratégica do tribunal, tá? Tá tudo lá na nossa página. E como eu falei, também vai ter esse curso de governança e gestão que nós vamos ter disponibilizado aqui no tribunal em breve. Acho que vai ser já a partir do mês de abril. Nós teremos várias turmas ao longo desse ano. Ótimo. Então, acredito que as demais perguntas poderão ser colocadas aqui no chat. Posteriormente à aula, nós vamos colhê-las e vamos enviar à formadora para outros acréscimos que não foram possíveis nesse momento, né? Uma aula tão apertada em termos de tempo para tanto conteúdo. Eu espero que a gente possa fazer uma outra aula contigo, Carol, para uma formação ainda mais segmentada e direcionada. À disposição de vocês. Nesse momento, a gente está fazendo mesmo um giro 360 graus, tentando entregar conceitos e métodos, ferramentas de maneira sistêmica. Aí, em seguida, a ideia nossa é focar, estabelecer enfoques em cursos específicos e segmentados, como esse que você indicou, que eu também me interesso, para que possamos, então, caminhar, seguir adiante. Então, eu vou agradecer enormemente a Maria Carolina de Souza Ribeiro, formadora, por essa aula magistral, e sugerir uma pausa, não sei se a Maria Cecília já está conosco, sugerir uma pausa. Já estou por aqui. Maria Cecília, o que você acha de darmos 10 minutos? Acho que sim, me parece importante, né, para os colegas. Bem, à vontade. Então vamos pausar agora por 10 minutos e em seguida nós daremos início à próxima aula. Um abraço, até daqui a pouquinho.